Pessoal, igual nós vimos no vídeo anterior, algumas informações importantes no estudo da genética são aqueles termos. Agora falando aqui sobre o estudo de Mendel. Mendel, estudando a transmissão dessas características de pais para filho, ele utilizou as ervilhas, né, como exemplo. E por que ele utilizou as ervilhas? Porque a ervilha é de fácil reprodução. Em cada geração, ela produz uma certa quantidade de sementes. Essas ervilhas podem se autofecundar, ela realiza autofecundação. E essas características são facilmente visualizadas. Ele analisou 7 características das ervilhas, que a gente vai falar depois, que possibilitou esse fácil estudo. Então foi por causa desse motivo que Mendel estudou as ervilhas, e mais informações está lá na videoaula da Rede Minas com o professor Vinícius. Então vamos falar o que fala a primeira lei de Mendel, que o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é simples. A primeira lei de Mendel ficou conhecida como lei da segregação dos fatores, ou lei da pureza dos fatores. Então vocês vão ver usar esse termo aqui, ó, lei da segregação dos fatores, que é a primeira lei de Mendel. O que fala essa primeira lei? Lei da segregação dos fatores, Mendel não sabia o que era fatores. Mendel na época não tinha informação sobre biologia molecular, sobre genes, sobre cromossomos, sobre DNA, né? Ele não tinha essas informações. Essas informações só surgiu muito tempo depois que Mendel já havia morrido. Mas o que Mendel chamou de fatores, pessoal, hoje nós sabemos que são os genes. Então, lei da segregação dos fatores ficaria hoje lei da segregação dos genes. Vamos comentar essa lei dele aqui, porque ela recebeu esse nome, analisando o esquema que está aí no pet de vocês. Vamos lá, pessoal. Falando então da primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. Lembrando que fatores são os genes. Né? Todas as nossas informações genéticas, pessoal, ela é proveniente dos nossos pais e da nossa mãe, do nosso pai e da nossa mãe, é claro. Essas informações, pessoal, são passadas para a gente através das células sexuais, que no caso do homem é o espermatozoide, no caso da mulher é o óvulo. Então essas informações são passadas por essas células sexuais. Lembrando que cada uma dessas células sexuais tem a metade da informação genética de um indivíduo. Se nós temos 46 cromossomos, o espermatozoide terá 23 cromossomos e o óvulo também terá 23. Quando acontecer novamente a fecundação, teremos um novo indivíduo com 46 cromossomos. Ou seja, então a segregação que Mendel fala é que os genes, né, que estão, vamos supor que esse gene aqui seja do seu pai, né, supondo que isso aqui seja o gene do seu pai, ele tem esse par de genes aqui para a cor do olho, vamos supor que seja a cor do olho. Ele não vai mandar esses dois genes do jeito que está lá no gene do seu pai. Lá no espermatozoide vai ter apenas a metade dessa informação genética. Então a segregação que Mendel falou será a separação desses genes. Isso vai acontecer num processo de divisão celular que forma os gametas, que é a meiose. Na meiose, pessoal, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Na primeira etapa, na meiose 1, vai acontecer a duplicação desses cromossomos. Como ele vai dividir, primeiro, quando a célula vai se dividir, ela se multiplica, né, para que possa formar duas células. Perceba que nós tínhamos um azão, aqui nós temos dois azão. Aqui nós tínhamos um azinho, aqui nós temos dois azinhos. Então houve a duplicação. Depois que duplicou, metade formou essa célula aqui, formou isso aqui, e metade formou. Perceba que para cá veio os dois azão, e para cá, esse outro lado, veio os dois azinhos. Então essa aqui é a meiose 1. Vai acontecer a meiose 2. Não vai acontecer mais duplicação. Esse par de genes vai se separar, vai formar um espermatozoide, supostamente. Esse aqui vai formar outro espermatozoide. A mesma coisa que esse par de alelos, azinho, vai se separar. Vai um azinho para cá e um azinho para cá. Ou seja, segregação é a separação dos genes na hora de formar os gametas. Perceba que de uma célula, né, de uma célula que nós tínhamos lá um par de genes, aqui embaixo nós teremos 4 genes separados. Lembrando que aqui nós estamos analisando apenas uma característica. Então a lei de Mendel é isso, lei da segregação dos fatores é a separação dos genes na hora de formar os gametas. Ou seja,
seu pai, todos esses genes aqui está contido na informação genética do seu pai, por exemplo, ele pode mandar esse gene lá no espermatozoide, pode mandar ou esse gene, ou esse gene, ou esse gene. Então, de um único par de gene, ele pode mandar esses dois, né? Porque nós temos 4, mas esses dois são iguais, esses dois são iguais. Ou ele manda o espermatozoide que tem o gene azão, ou ele manda o espermatozoide que tem o gene azinho. Vamos supor, né, que lá seu pai tenha mandado para você esse gene aqui, para a cor do olho, azão. Sua mãe também tenha mandado um gene igual a esse, um gene azão. Ou seja, a sua informação genética será azão, azão. Supondo que sua mãe tenha mandado um azinho, então a sua informação genética para a cor do olho será azão, azinho. Tranquilo? É dessa forma que as informações genéticas são passadas de uma geração para a outra. Então é por isso que você tem algumas características que parecem com seu pai, você tem algumas características que parecem com sua mãe, ou tem algumas características que se parecem com seu avô, com seu bisavô há muito tempo. Por exemplo, essa característica não se manifestou no seu pai, mas seu pai tinha esse gene escondidinho lá no cantinho, né? Ele era um gene recessivo. Na hora que seu pai formou os gametas sexuais, esse gene recessivo foi para aquele gameta e esse gameta foi parar na sua informação genética. Então, isso é a primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. Ou seja, os genes se separam na hora de formar os gametas. Vamos analisar essa transmissão desses genes no cruzamento teste no próximo vídeo.